acho... Temos muito que falar, sobretudo esse jogo de ontem do Flamengo, né? E deixando o clubismo de lado como realmente sendo muito realista, foi muito prejudicado, né? Muito prejudicado, tem muito que falar. Aquela falta do Plata, eu achei até que foi pênalti no Plata, depois vi o lance, parece que foi fora da área, mas expulsão totalmente injusta, o que não tira o mérito, né? Deles diminuírem o placar no final. Eu acho que o Flamengo não pode cochilar como cochilou no final. O Flamengo poderia inclusive fazer o 3-1, mas de fato foi uma expulsão totalmente injusta que tem que ser falado, tem que ser cobrado. E se eu tivesse no campo, eu acho que eu teria pego o juiz. Então os jogos têm todos os fatores e a soma deles é que constrói o resultado final de uma arbitragem muito ruim. Muito ruim mesmo. O lance da expulsão é uma coisa assim... porque não é nem o tipo de lance que árbitros do continente, árbitros desta competição, costumam punir. Nem se o Plata tivesse feito a falta, mas uma falta sem intenção de dar o pisão, sem intenção de machucar o adversário, não é o tipo de lance, sabe, que árbitros desse perfil, que torneio desse perfil costuma penalizar dessa forma. Então, uma arbitragem muito, muito ruim. Essa jogada eu até achei que poderia é uma jogada de VAR, tá? Eu já vi muitos atletas serem expulsos por muito menos. Mas isso não condiciona o árbitro, não pode condicionar o árbitro a expulsar depois o Plata na jogada que ele sofre a falta. Você acha que ele está dando aquele cartão de antes? Eu acho que pode ser. Pode ser. Uma marcação atrasada. Pode ser. E assim, como foi a falta fora da área, eu até imaginei que fosse. Foi pênalti claro no Plata. E como foi fora da área, o VAR não pode chamar, porque ele deu o segundo amarelo pro Plata. Então o VAR não pode chamar. Mas assim, nós temos muitas jogadas polêmicas. Tem a jogada no Samuel Lino e pode discutir se foi pênalti ou não. Tem uma jogada que, se eu não me engano, a mão o zagueiro bota a mão na bola antes da expulsão do Plata. Aí parece que, não sei se tem uma câmera que pode realmente, se foi ou não foi mão. Eu tive uma sensação de que foi pênalti para o Flamengo, que foi mão. Então, assim, muitas jogadas discutíveis, assim, que não realmente... Tem o braço no gol do Estudiantes. No gol, exatamente. Dá pra discutir, bateu nas costas ou no braço. Agora, para falar do Flamengo, o Flamengo começou avassalador e é mais assim, chovendo molhado falar desse Flamengo, porque é um Flamengo que, jogando em casa... assim, ele... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Ciente, mesmo com um jogador a menos, para o quê? Para tocar bola, ter posse de bola, né? Porque o Flamengo tem material humano para isso e o Flamengo não fez. E assim, tomou o 2-1 e poderia, inclusive, tomar um empate do jogo. Acho que um time como o Flamengo... podia fazer o 3-1 também. Podia fazer o 3-1, mas um time como o Flamengo não pode tomar gol do Estudiantes. Não pode ter um cochilo como esse. Assim, né? Como o Pedro perdeu. O gol eu até entendo. Perder gol eu até entendo, porque o Pedro também fez. Ele fez um gol assim de manual. O gol que ele fez foi um golaço. Poucos atacantes fazem o que ele faz. Difícil, muito mais difícil. Difícil pra caramba. Ele sabe, mesmo de costa pro gol, ele sabe onde está posicionado, ele tem o senso de posicionamento muito apurado, né? Mas não pode tomar um gol desse. O Flamengo não pode tomar um gol desse, em hipótese alguma, sabe? O time que o Flamengo tem, o melhor time do nosso continente, não pode tomar um gol. Essa é a jogada que eu falo do pênalti, assim, que existe uma discussão. Pra mim não foi, tá? Pra mim não foi pênalti. Mas... O Bragantino teve um desse contra o Sport, né? No fim de semana, no Brasileirão, isso aí é pênalti. E deu pênalti. Deu pênalti, exatamente. Pênalti, Exatamente. Por isso que cabe uma discussão. Mas o Flamengo foi amplamente superior. Um momento de cochilada que tomando gol. Isso aí pra mim é o que é complicado demais. Assim, pra mim é um absurdo isso. Me desculpe, é um absurdo. A Conmebol emitiu nota hoje pela manhã reconhecendo o erro do cartão. Não foi falta e, obviamente, como não foi falta, não era para cartão. Tem certeza que isso é fora da área? É fora. Segundo o VAR da Conmebol, segundo linhas traçadas e tal, é fora. Esse é o tipo de imagem que cada ângulo que você vê te dá uma sensação diferente. Exatamente. Né? Então eles precisam escolher a melhor câmera ou fazer uma junção de análises de vários ângulos. Para mim, eu acho que estava fora também, mas você precisa olhar várias Não chegando à conclusão, fica a decisão de campo, né? Depois da expulsão, eles começaram a chegar, tá vendo? Antes de fazer o gol, eles chegaram, eles tiveram alguma oportunidade. Acho que o Flamengo tinha que cadenciar um pouco mais o jogo. Jogar realmente Libertadores. Cai no chão, catimba, dá um bico pro alto, arruma confusão com alguém. Isso é Libertadores, pede isso. Às vezes no final de jogo pede isso, de repente dá um bico pro mato e cai no chão, sabe? Discutir com o árbitro, discutir com o jogador, que você vai ganhando tempo. Porque 2-0, poxa, 2-0 pra mim eu coloco 90% como Flamengo classificado. 2-1, pane, né? O 2-1 dá um pane. 2-1, um pane totalmente necessário. Agora, o Flamengo tem totais condições de chegar lá
e ganhar o jogo lá. Esse time do Flamengo, o Flamengo é muito melhor que o Estudiantes. É muito melhor que o Estudiantes, sem dúvida alguma. Mas um gol dá muita esperança para o Estudiantes. Ontem o Flamengo foi dominante, né? Nos 2 tempos, o Flamengo apresentou, como a gente já esperava, né? Porque ontem a gente fazia uma conta rápida aqui, nessa bancada, inclusive, a diferença de orçamento é de 1 bilhão de time. Então a gente já esperava que isso se confirmasse, né? 1 bilhão de reais separam as duas equipes. O Flamengo muito dominante, os números na tela do jogo, muito dominante nos 2 tempos, mas o Estudiantes gostou de entrar no jogo, quando o Flamengo tinha 1 a menos, né? Então, o Flamengo teve 61% de posse de bola a 39. Finalizou 11 vezes. Esses números são só do primeiro tempo? É isso mesmo? Ah, beleza. Então, esse só no primeiro tempo. 11 finalizações a 3 certas para o Flamengo, 1 certa para o Estudiantes. O Flamengo trocou 261 passes certos a 144 do Estudiantes. Teve 4 escanteios, o Estudiantes no primeiro tempo nenhum. E o Estudiantes consegue 10 desarmes a 5 do Flamengo, né? Natural, pela posse de bola. Pela posse de bola, exato. No segundo tempo, a gente tem um jogo mais equilibrado em posse de bola, 51 a 49, ainda assim pró-Flamengo. O Estudiantes finalizando mais, são 7 a 5, mas certas 5 a 2 para o Flamengo. 198 passes certos, trocados pelo Flamengo, a 178 do Estudiantes, que consegue 4 escanteios a 2 do Flamengo. E aí a gente tem uma inversão na última estatística, 7 a 4 para o Flamengo em desarmes. Esses são os números da partida. Mas eu falava, no total então, 56 a 44, uma média, né? 16 finalizações a 10 para o Flamengo, 8 a 3 certas. 459 passes certos do Flamengo a 322 do Estudiantes, 6 escanteios a 4 para o Flamengo e o Estudiantes somou 2 desarmes a mais, 14 a 12 números da partida inteira. Mas eu falava sobre a diferença de jogo. O Flamengo jogando com 1 a mais, naturalmente, chamou o Estudiante. Só que em determinado momento, 1 a mais não, 1 a menos, perdão. Em determinado momento, o Estudiante começa a gostar do jogo e cresce, né? E aí foi aí que você falou, podia inclusive ter achado o segundo gol. Exatamente, por isso que eu acho que faltou um pouco mais de experiência para esse Flamengo. E assim, faltou experiência para esse jogo, porque para esse Flamengo não falta experiência. É o time tricampeão da Libertadores, né, que está brigando aí para ser o único time no Brasil com 4 títulos de Libertadores. Então, assim, esses atletas estão acostumados, mais do que jogar Libertadores, a vencer. Então, não pode dar um mole desse, sabe? Assim, é um momento realmente de usar da inteligência, usar da sabedoria, e muitas vezes um bico pro alto, muitas vezes até mesmo uma confusão para você ganhar tempo. Porque a catimba, quando ela é feita pelos uruguaios, pelos argentinos, eles vêm aqui, Paraguai, a catimba faz Paraguai, a gente fala, caramba, os caras catimba, olha que pô, os caras conseguem levar o resultado, conseguem entrar dentro da mente da equipe adversária, e foi isso que faltou pro Flamengo. O Flamengo tá ganhando de 2 a 0. Eu acho que se faz isso, poderia inclusive com -1 sair com 3 a 0. Deixa eu pegar o teu gancho agora, que foi perfeito. O Eduardo Domingues ontem na coletiva, acho que o Galhardo falou sobre isso também, ele de alguma forma fala que entendeu o que é o jogo. Com a temperatura do final da partida, ele entendeu o que é o jogo. Entender o que é o jogo na cabeça deles, imagino eu, é algo parecido com, não é futebol, não é só bola no chão, não é envolver o adversário, é a temperatura do jogo. É a temperatura do jogo. Foi quando o River cresceu, foi quando o Estudiantes cresceu ontem, quando a temperatura do jogo mudou. E isso é que me preocupa no jogo da volta do Flamengo. O Flamengo compreender a temperatura. Mas os dois times argentinos mudaram, inclusive, taticamente no intervalo, né? E aí talvez a compreensão do jogo passe pela temperatura, que os argentinos sabem elevar ou baixar de acordo com a conveniência deles, mas passa também pelo entendimento, por exemplo, de que o Varela era uma peça ofensiva que talvez tenha surpreendido o Estudiantes no primeiro tempo. Talvez não, surpreendeu. Né? Um lateral que chegou com muita liberdade, muitas vezes, não só para fazer o gol, mas para articular. Era um homem surpresa, né? Concordo. Assim, o Flamengo o gol é lateral para lateral. O Flamengo tinha tanto a bola que os dois laterais muitas vezes estavam ao mesmo tempo apoiando. Mas na origem da jogada, no desenho planejado, dava para ver claramente que o Ayrton Lucas era muito mais próximo dos zagueiros e o Varela com muito mais liberdade, trazendo o Plata para dentro. Só que o Flamengo dominava tanto o jogo que o Ayrton começou a perceber que tinha a possibilidade de fazer essa ultrapassagem. E o Samuel Lino começou a trabalhar por dentro um pouco mais. Exatamente. O Flamengo ganhou mais uma opção, mas o desenho inicial tinha ali o Varela. E ao contrário do River, que começa com uma linha de 5 contra o Palmeiras e
muda para uma linha de 4 no intervalo, o Estudiantes faz o oposto, né? Começa com 4, põe um quinto homem para defender esse avanço do Varela, mas também para poder dar um pouquinho mais de liberdade para jogadores fundamentais. Não adianta nada até os 20, 25 minutos do segundo tempo, né? O Estudiantes continua pior do que o Flamengo. E aí me parece que quando a parte física começa a pesar um pouquinho, o Flamengo começa a fazer substituições, o jogo não se igualou em momento algum, só naqueles 5 minutos finais. Mas começa a ficar menos, o abismo entre os times começa a diminuir. E aí eu acho que o Flamengo teve uma certa... É aí que eu falei, e o que o Felipe também já tocou. Muda a cara do jogo. Você tem que se adaptar a uma nova realidade que o jogo está te oferecendo. Olha, eu fui dominante durante 45, 50, 70 minutos. Não consegui fazer mais do que 2 gols. Tudo bem, faz parte do 2 jogo. a 0. Agora nós vamos trabalhar com outra realidade. Dependendo Nenhum jogo é igual 90 minutos. Exato. Todo jogo muda. Exato. Todo jogo muda. E aí entra o grande treinador, né? É o grande treinador de entender o jogo, as circunstâncias do jogo. Eu tenho que mudar agora. Eu falei na GTV, quando nós estávamos depois da transmissão no pós-jogo de River e Palmeiras, e eu falei, muito da vitória, principalmente no primeiro tempo, foi o que o Abel fez. O que o Abel fez? O Abel deu um nó tático com o Galhardo. O Galhardo foi entender isso aí no intervalo e mudou as peças. Porque o Galhardo, ele muitas vezes começa com uma linha de 4 no meio campo, então ele tirou uma peça de meio campo, trouxe para a zaga e começou com 3 zagueiros. O que o Abel fez? Tirou um ponta e colocou um meio campista. Acabou. Acabou com o River Plate. O River mudou no segundo tempo e essa mudança do River no segundo tempo foi melhor, tanto que o River conseguiu fazer um gol e foi melhor. A mesma coisa que o Felipe Luiz. O River quis ter sobra para o Flaco Lopes e Vitor Roque e perdeu o meio campo. A mesma coisa com o Felipe Luiz. Felipe Luiz deu um nó no primeiro tempo. O que o Felipe Luiz foi, e uma boa parte do segundo tempo. Assim, não estou comparando, pelo amor de Deus, sem corte que eu não estou comparando, mas me lembrou o Barcelona com o Daniel Alves. Que muitas vezes, quando pegava time que estava muito recuado, ele chegava, vinha o lateral pela esquerda, metia a bola do outro lado, ele fazia gol, ou ele cruzava para o outro lado. Então, assim, são dois laterais que entram como 2 homens mais para atacar. E isso é difícil pra caramba para o setor defensivo marcar. Porque o setor defensivo, você tem Pedro. Sim. Que é um cara que, querendo ou não, tem um ótimo porte físico. Na hora que ele fez o gol, tem 2 caras tentando marcar o Pedro. Então ele segura 2 caras. Aí você tem mais Samuel Lino, aí você tem Plata, aí você tem um lateral. Arrascaeta. Os caras vão marcar, os caras não sabem quem marcar. Exatamente, não sabem quem marcar. De La Cruz, que muito foi falado, né? E aí eu tenho que... Aspas para esse atleta que foi falado assim, o Runco, né? Ah, mas o jogador que saiu o áudio, esse jogador tá morto, não vai poder jogar. E demonstrou que não é isso. Tá muito bem fisicamente, fez mais uma bela partida. Esse é o motor do time do Flamengo, né? Então, assim, é muito difícil. Volta pro Felipe, difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Danilo no final fez sentido para você? A entrada do Danilo? Não, acho que teria que colocar mais um centrocampista, sabe? Eu colocaria mais um centrocampista, assim, para nós termos dominância, para o Flamengo ter dominância no meio campo. Sabe, com posse de bola, de repente um passe mais de profundidade. Eu sou mais a favor de ter a posse de bola e não com a bola saindo, porque o Danilo é um jogador muito técnico. Então a bola, quando vem do pé dele lá de trás, vem uma bola super redonda. Mas não é isso que o Flamengo estava precisando. O Flamengo precisava, naquele momento, de ter dominância de partida, de ter posse de bola, né? Principalmente depois da expulsão, cara. Assim, não foi o que o Flamengo fez. Eu acho que fez sentido, mas deu errado. Essas foram Ele coloca o Danilo para defender cruzamento. Aos 41, já na reta final do jogo. Porque o Estudiantes tem mais um centroavante, ele tem um jogador a menos, ele sabe que a bola vai ficar sendo cruzada o tempo todo, ele fala, vou colocar um zagueiro, o Danilo hoje é zagueiro, alto, que vai me ajudar a defender a bola aérea. Mas o Estudiantes levou vantagem na bola aérea e fez o gol. Então, eu acho que fez sentido, mas não deu certo. O Saul sai aos 18 do segundo tempo. Aliás, você falou de Danilo, muito técnico. Que jogo fez o Saul, hein? E o Alan entra no lugar. Ele e o De La Cruz, né? Aos 27, o De La Cruz no áudio, o Felipe estava falando e eu estava lembrando, era alguma coisa tipo, quem quer para jogador tem que repensar, porque para jogador de futebol não dá mais. Eu acho que dá, hein? Aos 27, eu acho que dá. Queria no meu time. Aos 27 do segundo tempo, o Arrascaeta sai para a entrada do Luiz Araújo e o Pedro sai para a entrada. O Flamengo precisa tirar esse cartão. E se eu não me engano, quando o Dedé ainda jogava no Cruzeiro, teve uma... 2018 a Conmebol tirou a expulsão do Dedé. Abre precedência para poder tirar o cartão do Plata também, mas não creio que tenha condicionado, não. Condicionar, eu acho que leva muito a essa conclusão, né? Não fosse a arbitragem, a gente veria um outro jogo. De fato, também veria, mas eu tô contigo. Acho que o Flamengo podia ter apresentado mais. E aí, o segundo amarelo, que termina em vermelho pro Plata. E vou te falar, eu até gosto, desculpa, Mari, eu até gosto desse, assim, isso aí mostra a intensidade desse Flamengo.
O Plata ele é expulso com 82 minutos, quando ele faz uma pressão pós-perda com 82 minutos. Esse é o segundo que dá. Sabe? É o segundo cartão. Então, assim, ele poderia muito bem falar, não vou nessa bola não, estamos ganhando de 2-0, não vou nessa bola não. Ele foi lá, isso é intensidade. Eu gosto de jogador, prefiro de jogador que de repente peque por querer mais do que propriamente não querer, sabe? Que peque pelo excesso. Isso é o Flamengo. Esse é o Flamengo que todo mundo quer ver. Que independente da expulsão, foi o Flamengo que com 82 minutos o cara vai lá na pressão pós-perda e tenta roubar a bola. O cara que tem intensidade para marcar. É por isso que o Flamengo é temido. O Flamengo sente muito mais a vontade correndo para frente do que para trás, né? Porque a gente fica pensando assim, uma dupla de volantes, Saúl e De La Cruz, é suficiente para jogar um jogo desse porte, um mata-mata de Libertadores, sendo que nenhum deles é um volantão, um número 5, nenhum deles tinha um poder que tinha, por exemplo, o Felipe Melo de tomar conta daquela região de campo, características totalmente diferentes, e o Felipe fazia muito mais coisas além disso, tanto para frente como para trás, mas a origem, né, do jogo. E aí você percebe que o time é treinado para que quando o Flamengo perde a bola no campo de ataque, os dois volantes correm para frente, eles não correm para trás. Eles correm para tentar fazer justamente esse perde-pressiona, para recuperar a bola no campo de ataque. Se eles tiverem que correr para trás, aí entra uma zona de desconforto, porque nenhum desses jogadores é suficiente treinado para, sabe, vou correr para trás, vou proteger a área, vou marcar, vou ficar fechadinho. Só que chega uma hora que o jogo começa a te pedir outra coisa. Exato. Porque você não tem mais esse fôlego para perder a bola e pressionar o tempo todo, porque muitas vezes você vai, corre para frente, mas não consegue recuperar a bola. O time consegue sair. Foram poucas vezes. Mas a gente pode ver, se a gente rever o primeiro tempo inteiro, situações em que o Estudiantes conseguiu invadir o campo de ataque com 4 contra 3, 4 contra 4. Só que o Flamengo se reorganizava de maneira boa e defendia muito bem a sua área. É um time treinado para isso. Quando o Felipe fala que aos 82 minutos o cara vai fazer isso, é porque é a zona de conforto, entre aspas, do Flamengo. É o que ele gosta de fazer. Né? Concordo com tudo que você falou, e é isso. Esse Flamengo é isso. Assim, quando você correr para trás é muito pior. Correr para trás é muito pior. Então, assim, quando o pressão pós-perda, ele dura de 6 a 7 segundos, 8 segundos. De 6 a 8 segundos. Passou 8 segundos, se você não conseguiu pressionar, não conseguiu roubar a bola, pode correr para trás, porque algo está errado. É porque o time adversário conseguiu sair dessa pressão. Então você corre para trás. Então essa é a inteligência que o Flamengo tem que ter e todos os times que fazem pressão. Retoma as linhas. Entender que 7, 8 segundos não recuperou a bola, todo mundo para trás. Opa, vamos respirar um pouquinho. Porque também você pode respirar e pode marcar sem a bola. De boa, tranquilo, eu estou marcando aqui, né, deixando ele jogar, deixando eles pensar um pouquinho aqui, mas eu estou recuperando o fôlego para daqui a pouco ir lá e fazer a pressão novamente. Você falou do De La Cruz. Eu gosto dele também. Acho bom jogador. Acho que ele tem essa característica de repor se você precisa, de ocupar espaço se é necessário, de dividir quando é conveniente. Mas que falta faz o Jorginho, né? O jogo de ontem era o jogo do controle. É uma pena o timing do que está acontecendo com o Flamengo, porque ontem era o jogo do Jorginho e talvez na Argentina seja o jogo do De La Cruz, né? Então os jogos mudam de cara e o Flamengo não tem o jogador na hora certa. Uma pena, porque ontem, aquilo que o Felipe falou, era o jogo para o controle, era o jogo para a cadência, era o jogo para tomar conta e ser inteligente. Mas eu acho que vai ser muito o jogo do Jorginho lá também, porque é o jogo da pilha e o cara frio, cara que vai tirar o ritmo, cadenciar, organizar o time a partir de, não do clima, do que o Estudiantes vai tentar impor ao jogo, mas sim olha, o nosso jogo é esse, a bola vai passar no meu pé o tempo todo e eu vou dar o ritmo. Porque se ele estiver bem, se ele estiver apto fisicamente, acho ruim voltar logo nesse jogo, né? Não sei se caso ele esteja à disposição, ele já vai ser titular de cara, talvez não. Mas se o Felipe puder contar com ele, eu acho que ele vai ser super importante. Super importante. Nesse caso, eu tô com o Nino também. Porque, assim, o Jorginho é um cara que tem muito controle de jogo. Mas o jogo lá vai ser porradaria do início ao fim. Mas não tenha dúvida disso. Os argentinos vão cativar, vai ser assim, ele é frio, mas precisa de um cara que marque muito bem. Um cara que dê carrinho, um cara que chegue no ataque. E o De La Cruz, que não, ele é um boxe-to-boxe. Sim. É um cara que marca muito, mas chega no ataque também. O Jorginho é diferente. Assim, não se compara a qualidade de bola no pé e a leitura de jogo, né? Principalmente quando o Jorginho é um volante, assim, que qualquer equipe quer ter, não importa a idade. É totalmente diferente. Foi o segundo melhor do mundo. Então, assim, mas para esse tipo de jogo, eu acho que, por mais que o Jorginho é muito importante, mas precisa de um cão do lado dele. Alguém que vai morder o tempo todo. O Jorginho não é esse atleta que morde. Quem é esse cão? Nem é o Saúl. Para mim, o De La Cruz. O De La Cruz pode fazer esse trabalho, e faz esse trabalho. Tá, e é outro também, é uruguaio, e sabe entrar na mente dos caras. É um cara que jogou na Argentina durante muito tempo também, no River. Então, assim, eu joguei contra ele, eu provei disso aí.
sabe? É um cara que entra na mente mesmo, tá toda hora falando e briga e dá carrinho. Então, assim, esse é o jogador com espírito realmente de Flamengo e, sobretudo, para Libertadores.